Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque, sempre discutindo a cidade, toda a nossa região. Uma cidade que tem muitos problemas, mas também que tem gente muito competente para trazer soluções. E hoje nós temos o prazer de receber Jorge Barcegas, ele que é advogado do Sincomerciário. O Sincomerciário que completa 50 anos, uma festa muito bonita, com sessão solene, selo e tudo que tinha direito foi feito aqui na Câmara Municipal. Primeiro vamos dar uma boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa festa. Uma festa importante, não é qualquer dia que um sindicato completa 50 anos, não, Jorge? É difícil, né? Um sindicato com 50 anos de progressividade, né? De luta, de ajuda ao trabalhador, de busca realmente de melhores condições de trabalho para o trabalhador, né? E graças a Deus os Sincomerciários de Guarulhos têm conseguido o seu êxito. Bom, ele fez 50 anos, mas hoje é um grande sindicato, mas não foi, o início foi um pouco complicado. Você tem um pouco dessa história, Jorge? Foi, tenho sim. Quando eu ingressei no sindicato, nós tínhamos o quê? Era uma sala pequena. Tinha o quê? 2 máquinas de escrever, não tinha nem computador. O primeiro computador que nós tivemos, foi, depois de alguns anos, ainda foi aquele 186. Quase a manivela, a gente tinha que, para poder acioná-lo, tinha que esperar aí meia hora. Mas, graças a Deus, a gente foi com bastante trabalho, esforço. O nosso presidente Walter dos Santos dando todas as condições para nós, trabalhadores lá. Nós fomos conquistando realmente nosso espaço em Guarulhos. Hoje em dia, o pessoal fala que não é tão difícil ser sindicalista, mas há quanto tempo você está lá? É 30 anos, e há 30 anos era um pouco mais complicado trabalhar no sindicato, não, Jorge? Eu estou lá por volta de 26 anos, né? 26 anos. Agora, o nosso presidente já está lá há cerca de 40 anos no sindicato. Há 26 anos atrás era diferente ingressar no sindicato do que é hoje? Como profissional, você está dizendo? Como profissional, toda a pressão, que havia uma pressão diferente. Sim, o sindicato é um órgão sempre pressionado, né? Uhum. Nós éramos muito fiscalizados, né? Quando eu já entrei, já estava o sindicato já estava um pouquinho mais sossegado, mas ainda dependia de órgãos governamentais, né? Mas conseguimos trabalhar, nós fomos trabalhando, nós fomos lutando contra as empresas, trazendo o trabalhador, conscientizando o trabalhador da sua importância. O sindicato foi crescendo, entendeu? Mas foi uma plano Collor, quase destruiu, aí graças a Deus os sindicatos conseguiram sair por cima, mas foram épocas assim doídas para o sindicato. O Jorge, ele é advogado e trabalha na questão dos direitos do trabalhador. Quero destacar que essa semana houve uma sessão solene na Câmara Municipal de Guarulhos com o lançamento de um selo comemorativo de 50 anos, uma coisa importante um mérito importante para o Sincomerciário, não? Sim, realmente é um marco, né? Um marco, poucos sindicatos conseguem isso. Foi uma sessão solene comemorando aí os 50 anos do sindicato, criados aí em 64, né? Através de uma associação. Uhum. Iniciou-se com uma associação. E também, inclusive, teve um lançamento de um livro assinado pelo jornalista Valdir Carleto e pelo historiador Elton de Souza. Sim, ele conta toda a trajetória do sindicato e suas lutas, né? E sempre amparado, o sindicato sempre amparado pelo nosso presidente, Walter dos Santos, né? Uhum. Ele realmente foi ele é um guardião, realmente, do sindicalismo hoje no Brasil. Trabalhador que hoje, muitas vezes, quando encontra o emprego, acaba achando que é um favor o patrão o contratar, mas não é bem assim, não? Não. O trabalhador, realmente, ele não tem muita noção da sua importância no mercado de trabalho. O trabalhador é muito importante, ele é o elo principal de uma empresa. Ele, como eu tenho dito, ele realmente se sente devendo um favor quando ele consegue um emprego. Ele acha que aquilo lá realmente foi dado para ele como favor. Não, ele está lá por sua competência. E tem que fazer prevalecer a sua competência, tem que ter voz ativa, tem que ter realmente sensibilidade daquilo que ele está fazendo, ele poder produzir. Lógico que todo mundo trabalha por uma remuneração, mas ele tem que ter amor naquilo que ele está fazendo.
E o doutor Jorge falou uma coisa importante, né, sobre a questão dos direitos. Hoje, o Sincomerciário, ele trabalha às 8 horas? Parece que não, parece que ele tem que trabalhar muito mais do que isso, né? E não é possível fiscalizar todos. É muito difícil, né? Hoje, por exemplo, a carga horária hoje no comércio em geral é de 44 horas, né? Isso aí veio pela Constituição. O artigo 7º da Constituição determina. A CLT tem os seus regulamentos também da jornada de trabalho. Infelizmente, o sindicato não consegue fiscalizar todas as empresas. Tem empresas que trabalham 24 horas. Está certo que tem escala de plantões, mas você não consegue fiscalizar todo mundo. Por isso que o sindicato, eu digo sempre, o sindicato só se tornará forte se os empregados vierem até o sindicato, trouxerem ao sindicato suas reivindicações, trouxerem ao sindicato aquilo que está acontecendo no ambiente de trabalho. Hoje mesmo, vou citar um exemplo, eu estava saindo do sindicato, vindo para cá, recebi uma ligação de uma empresa aí que não tem um refeitório e os empregados estão fazendo almoço embaixo de uma árvore no jardim, na rua. Amanhã mesmo eu vou estar lá. Entendeu? Amanhã eu vou lá visitar essa empresa, vou ver o que está acontecendo, para a gente poder resolver essa situação. Ainda é muito difícil fazer o trabalhador compreender que ele tem alguns direitos básicos, como, por exemplo, um refeitório, Jorge? É difícil fazer ele compreender isso, que ele tem esse direito? Foi aquilo que eu falei antes, né? Ele se sente assim no sentido de que ele está ali por obrigação. Então ele não quer fazer esse incomodar. Ele acha que fazer um pleito de um refeitório é incomodar o patrão. Ele acha que o patrão não tem condições de pagar aquilo ou de fazer um refeitório pequeno que seja, limpo que seja, né? Ele acha que o patrão não tem condições. E poucos falam assim, mas se eu sair daqui, se eu for reclamar, eu vou perder meu emprego. Doutor, você vai fazer o seguinte, doutor, eu estou fazendo uma denúncia, mas não dá meu nome, não. Entendeu? Então ainda o trabalhador não tem essa consciência de que o nome dele é importante. Não tem consciência de que através dele, por ele, a gente vai conseguir chegar naquela empresa. Então você tem que ter um embasamento de tudo que você vai fazer contra aquela empresa. Não contra no sentido pejorativo, mas contra no sentido de favor aos trabalhadores. Tentar trazer a empresa para junto do sindicato também, para melhorar inclusive a condição da empresa, dando melhor condição ao trabalhador. E nós temos feito muito isso. Nós conseguimos atrair as empresas e com orientações, tá? Nós temos um jurídico, nós temos lá uma base realmente de sustentação para as empresas, que não é a nossa função, tem um sindicato patronal que faz isso, que faz muito bem, por sinal, é que as empresas também não nos procuram, né? Mas a gente consegue orientar as empresas e melhorar o ambiente de trabalho. E bom, e se você trabalha no comércio, né, você tem que procurar o sindicato, comercial, até para saber o que você tem direito. Olha, pelo que eu tive pesquisando, o custo é mínimo e você tem muitas vantagens. Você tem toda uma assistência jurídica, você tem, inclusive, você tem sede campestre. Aliás, vai ter uma festa, né? No próximo domingo agora, dia 4, né? Dia 4 vai ter a festa de 1º de maio. A gente conseguiu jogar para o domingo, porque realmente a gente consegue agregar mais trabalhadores, né? Dia de folga, dia de seu descanso semanal remunerado, e a festa vai ser espetacular, como todas, né? É aqui em Santa Isabel. Santa Isabel, estado de Santa Isabel, na sede campestre do próprio sindicato. Se você tiver dúvida, você entra no site lá, ou então na página do Sincomerciário no Facebook, está lá todos os dados respeito dessa festa, e você, comerciário, deve ir sim e pegar informações a respeito dessa grande festa. E estamos chegando aí no dia 1º de maio. Você quer falar alguma coisa ainda da festa? Não. A festa é uma continuidade realmente desse ano comemorativo, que vai ser dos 50 anos do sindicato, né? Verdade. Inclusive vai ter distribuição de brindes lá para os comerciários. Sorteio de uma moto? Tem uma moto que foi doada pelo presidente da nossa federação, o Mota. Ele entregou uma moto, assim, sorteia lá para os comerciários de Guarulhos, né? Em nome da nossa federação, em nome de todo o sindicalismo aqui de São Paulo, né? E vai ser entregue, vai ser sorteado. Então você não perca no próximo domingo aí, lá na sede campestre do Sindicato dos Comerciários. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a questão do Dia do Trabalho. Nós temos o trabalhador, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador.
ele ainda tem muito para comemorar, não? Existe alguma coisa que, na sua opinião, como advogado dos trabalhadores, há motivos para comemoração? Eu acho que ele deve começar agora a ser comemorado. Eu acho que o trabalhador tem que ter consciência, a partir de agora, o que significa o dia 1º de maio. O dia 1º de maio não é somente um feriado nacional instituído em 1935, 1925, aliás. O Dia do Trabalhador significa realmente o respeito do trabalhador, a conquista, né? Porque foi através desse dia, foi por esse dia realmente que trabalhadores morreram em busca de uma melhor condição de vida. Então foi instituído realmente, na França inclusive, instituíram o Dia Mundial do Trabalho, o Dia 1º do Trabalho, apesar que não está instituído em todos os países, mas na maioria dos países o 1º de maio é considerado o Dia do Trabalho. Então o trabalhador tem que ter consciência que esse dia é dia de luta, é dia de conquista, não é simplesmente uma comemoração de um feriado. É um dia realmente que deve se refletir, o trabalhador deve refletir, procurar realmente as suas bases, o seu sindicato e saber realmente a sua importância. O que o sindicato tem conquistado ao longo desse tempo por ele? O que está acontecendo no mundo sindical? O que está acontecendo no mercado de trabalho? Como está a relação do sindicato e os órgãos governamentais? Entendeu? Então, a figura do sindicato, hoje, no dia do 1º de maio, ela é muito importante. Porque ela vai levar o trabalhador, tem que levar o trabalhador à sua importância. Então, eu entendo que devem refletir muito mais sobre esse dia, procurar um pouco a sua origem, para dar a importância que eles merecem. O trabalhador deve imaginar que no início do século XX, né, ou final do século XIX, as pessoas trabalhavam absurdas 16 horas por dia, 18 horas por dia. Era uma coisa assim, era servidão, eles eram escravos mesmo, né? E pouco a pouco a luta foi apertando e as conquistas vieram. Muitas crianças trabalhavam, sabe, coisa dentro de fábricas, isso na Inglaterra, em países europeus e também na América Latina. E hoje em dia ainda tem muito patrão aí vendo o trabalhador brasileiro como escravo. Há pouco tempo aí, aqui em Guarulhos, alguns trabalhadores no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Sindicato da Construção aqui acabou observando lá que havia pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão. Realmente tem que pensar que você tem um direito de receber. Você está trabalhando e você tem seus direitos. Isso é importante, não, Val? Muito importante. Esses dias mesmo, os nossos companheiros da construção civil teve esse problema com os trabalhadores no aeroporto, né? O pessoal estava trabalhando lá em análogo realmente a serviço escravo. Mas você sabe que a primeira discussão, a primeira briga que teve da classe trabalhadora, né, independente da categoria, foi justamente para diminuir a carga horária. É verdade. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o Jorge aqui sobre os direitos do trabalhador e o que o Sincomerciário está fazendo pela categoria. É rapidinho.